Olá pessoal, eu sou Arthur Taveira, aluno de Publicidade e Propaganda na UFMG e faço formação complementar aberta em Relações Econômicas Internacionais. Mas se você está se perguntando o que seria uma formação complementar aberta, acompanhe o vídeo que eu vou te explicar tudo um pouco sobre essa possibilidade que a UFMG nos oferta. Então, gente, a formação complementar aberta ela é um estilo de graduação que você pode escolher ao longo do seu curso. Quando a gente entra na universidade, o nosso curso ele é formação livre, ou seja, você tem as matérias obrigatórias e as matérias optativas, né? Então esse livre vem daí, dessas matérias optativas que você pode pegar. Mas você também tem a opção de fazer uma mudança de percurso curricular e pegar matérias de um outro curso que vão agregar para o seu curso de base. Então, por exemplo, eu estudo publicidade e propaganda e eu posso pegar formação complementar aberta em vários cursos que façam sentido para a minha formação. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa área internacional, tenho vontade de trabalhar com isso dentro da publicidade, então eu escolhi pegar formação complementar aberta em Relações Econômicas Internacionais. Tem uma amiga minha que ela tem vontade de trabalhar com música, produção sonora, musical, então ela faz publicidade e propaganda com formação complementar aberta em música. Tem outras duas colegas minhas da turma que fazem formação complementar aberta na área de administração. Então, elas têm mais essa vontade de trabalhar com marketing, administração de empresa. Então, há uma gama de possibilidades que você pode escolher ao entrar na universidade para acrescentar para essa sua formação. Mas então tá bom. Primeiramente, como que funciona a formação complementar aberta? Como eu falei, quando você entra no curso, o seu curso será um curso de formação livre. Eu acredito que a maioria dos cursos sejam assim, eu não tenho certeza se todos entram nessa modalidade, mas eu acredito que sim. E aí, a partir do momento que você vai realizando o curso, você pode fazer uma mudança de percurso. Então, você pode solicitar para fazer essa formação complementar aberta. Também tem a possibilidade de você fazer uma formação transversal. A formação transversal, ela já é nos campos mais específicos. Por exemplo, formação transversal em direitos humanos, formação transversal em estudos internacionais. A formação transversal, ela não é em um outro curso, mas em algumas áreas específicas. Já que eu escolhi fazer, né, é a formação complementar aberta, que você vai complementar o seu curso com matérias de um outro curso. Quando você solicita essa mudança de percurso, é claro que depende muito da carga horária de cada curso, mas o meu curso, por exemplo, eu perdi, bem entre aspas, assim, a minha carga horária de matérias do meu curso de comunicação abaixou. Eu acho que eu não precisei fazer 3 matérias, mas em compensação eu tive que pegar 5 matérias do curso de Relações Econômicas Internacionais, que é o curso que eu escolhi para fazer essa complementação. E aí, quando você escolhe fazer uma formação complementar aberta em qualquer um dos cursos, lembrando que tem que ser um curso que faça sentido para você, para a sua formação. Por exemplo, eu como estudante de Publicidade e Propaganda, não faria sentido eu fazer um curso, complementação em um curso, por exemplo, de Biologia. Mas talvez em um curso de Pedagogia faria sentido uma coisa mais voltada para Educação, talvez algumas matérias da administração, igual minhas amigas fazem. Então, assim, tem que ser um curso que vai fazer sentido. Até porque quando você solicita a mudança de percurso, você vai ter que fazer um plano de estudos. Então, nesse plano de estudos, você vai elencar as 5 matérias que você pretende pegar quando você mudar seu percurso. Então, você vai escolher as matérias que você acha que faz sentido para você e vai levar para o colegiado do seu curso aprovar. O colegiado do seu curso aprovando, você vai até o colegiado do outro curso para ver se essa matéria tem possibilidade de você fazer. Por exemplo, eu queria fazer uma matéria no curso de Relações Econômicas Internacionais que é métodos de pesquisa, só que é uma matéria que eles não liberaram para eu fazer como aluno de publicidade. Então, tem essa questão também, mas aí, enfim, você vai escolher as matérias que tem a ver com você, se os 2 colegiados aprovarem, aí no próximo período você já pode começar a fazer as matérias. Mas por que eu acho interessante, por que eu quis fazer essa formação complementar aberta? Primeiramente, eu gosto muito de me desafiar, então eu tô já
na reta final do curso, mas mesmo assim eu ainda queria uma coisa nova. Então eu escolhi pegar uma área, é uma área que eu pretendo trabalhar, é uma área que eu gosto, é mais relacionada a essas coisas internacionais, assim. Não exatamente as relações internacionais entre os países, mas essa relação com empresas de fora, com pessoas de fora, é uma área que me interessa. Então eu queria ter ali uma base de entendimento um pouco do funcionamento desse tipo de relação. Tudo bem que a gente estava conversando mais sobre países, né, em relações econômicas internacionais, mas eu acho que a gente vai tomando uma base bem boa, mesmo que se não for trabalhar diretamente com isso, sabe? Mas com essa parte mais de pessoas e empresas de fora. Tem o fato também de que eu queria aprender coisa nova. Na comunicação, a gente tem tem uma linha de estudos muito, assim, certinha, sabe? Muito bem guiada, digamos assim, só que eu acho que às vezes falta uma certa abertura para novas formas de estudo. E aí eu tava sentindo um pouco de falta disso, e aí isso também foi uma das motivações que me fez querer pegar uma complementarização para aquela minha formação de origem. E eu não me arrependo nem um pouco, porque foi assim, como eu disse, tá sendo um desafio mesmo. Vou até comentar um pouco disso com vocês, mas foi mais nesse sentido, assim, de querer uma coisa diferente na minha graduação. Já tem 3 anos que eu tô na universidade, então eu queria fazer uma coisa assim, sair um pouco da minha zona de conforto. E agora vamos para a minha experiência, vou comentar um pouco sobre isso. Quando eu escolhi fazer Relações Econômicas Internacionais, foi uma coisa assim, eu sou aluno de Publicidade e Propaganda, um curso de humanas, então eu estava com um pouco de receio por serem matérias mais voltadas para essa parte do direito internacional, ou então para essa parte econômica, de fazer contas, essas coisas. Eu hesitei bastante antes de começar e de realmente escolher fazer o curso. Eu confesso que eu estava com um pouco de medo, assim, do que viria a seguir, mas mesmo assim eu peguei. Eu achei que teve um dia que eu dei um surto, assim, e eu falei: por quê? Você tá com medo? Você tá achando que você não é capaz de fazer isso? Você vai fazer sim. Aí eu fui lá e tava bem na época de mudar o percurso, né? Porque você pode mudar numa época específica. E aí eu falei: eu não vou ficar com medo, eu vou lá e vou fazer. Aí eu fui lá, solicitei, aprovaram, aí depois não tinha mais volta. Tipo assim, tudo bem que eu poderia pedir pra voltar pra ser formação livre, só que eu falei: não, se eu comecei, eu vou fazer e vou terminar. Eu falei com meus pais também, meus pais falaram: nossa, vai ser ótimo pra acrescentar no currículo, né, e tudo mais. E aí, começam as matérias. Meu Deus. De início esse semestre, eu peguei apenas 2 matérias, sendo que uma delas é de História, porque é uma matéria optativa para as relações econômicas internacionais, mas ela é ofertada por curso de História, que é a matéria de História Contemporânea. E a outra matéria que eu estou fazendo é Blocos Econômicos e Integração Regional, que a gente estuda o NAFTA, a União Europeia, Mercosul, ASEAN. Então, são 2 matérias de um cunho um pouco oposto, né? Já que na história a gente estuda mais, assim, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, até as guerras, né, mais atuais. Então, assim, uma é bem humanas, a outra é mais voltada para essa parte exatas, assim. Eu não sei se seria uma exatas, essa matéria de blocos econômicos, né? Já que é bem relativo, mas é de um curso de exatas, né? E, assim, de início eu tive um leve choque, porque eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Primeiro que eu já comecei a fazer as matérias um pouco atrasado, né? Porque por causa desse processo de tentar pegar a matéria, já que você não é do curso, você pega a matéria depois de que todos os alunos já tiverem pegado praticamente. Então, por causa desse processo, eu já cheguei atrasado da matéria, já tinha perdido, eu acho que as 2 primeiras aulas de cada uma. E aí eu tava bem receoso, assim, de que eu não fosse dar muita conta das provas e dos trabalhos. Realmente, no início eu tava um pouco com medo, eu acho que eu nunca tinha estudado tanto, assim. É claro que pro meu curso eu sempre estudei, mas eu acho que por ser uma coisa que eu não tinha muita afinidade, por exemplo, na história, eu não sabia muito, eu não tinha muita base, tanto na história quanto na matéria de blocos, porque a matéria de blocos era do 8º período. Então,
as pessoas que estavam fazendo aquela matéria já tinham 7 períodos de Relações Econômicas Internacionais que eu não tinha. E a mesma coisa de História. A matéria, ela é do 6º ou do 5º período. Então, as pessoas tinham 4, 5 períodos a mais do que eu não tinha de base para fazer aquela matéria. Então, no início, eu fiquei com muito medo, assim, e tava estudando muito mais do que eu já estava acostumado, assim. Tava passando horas e horas estudando para essas matérias, o que foi muito bom, né? Porque eu consegui pegar um pouco dessa base que me faltava. É claro que não completa, né? Às vezes eu ainda fico perdido nas aulas, o que é um ponto. Às vezes é muito difícil de eu entender um pouco do que está acontecendo ali por causa dessa bagagem que eu não tenho, mas é aquilo, né? Eu tô ali justamente para acrescentar na minha formação, e não para ser uma formação completa, mas para acrescentar na formação uma coisa que vai ser interessante, assim, aquele conhecimento que eu não tinha, que eu não teria antes. E quando eu fui fazer as primeiras provas, eu confesso que eu fiquei com muito medo, assim, fiquei com medo da minha nota ser baixa, fiquei com medo de não conseguir arranjar pessoas para fazerem comigo, porque uma delas era, tipo, tinha um trabalho em dupla, né, e eu não conhecia ninguém da turma, e assim, quando você entra numa turma que já tá já tem seus grupinhos, já tem as amizades, assim, é muito difícil de você entrar na turma em si. Eu dei sorte que eu conheci uma menina que a gente fez amizade e tudo mais, e ela tá nessas 2 matérias que eu tô fazendo, então, por causa disso, tá sendo um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, ela também já tinha os amigos dela, as duplas que ela gostava de fazer. Deu certo, assim, por mais que eu não conhecesse ninguém, fosse difícil de arranjar grupo, eu fui atrás, fui cara de pau mesmo, assim, chegava na professora. Tanto é que no dia que eu arranjei minha dupla, eu ia chegar na professora pra falar: olha, professora, não tem ninguém pra fazer comigo, eu posso fazer sozinho? Só que na hora que eu cheguei lá, tinha um menino falando exatamente a mesma coisa. Eu falei: você tá sem dupla? Eu também tô sem dupla, vamos fazer junto? E aí foi na cara de pau, a gente fez o trabalho, deu certo. Ainda não saiu a nota, mas eu espero que seja uma nota boa. Eu acho que por ser cursos diferentes, eu tava com uma visão muito, assim, distorcida, e eu acho que no sentido de desvalorizar um pouco o meu curso, sabe? Porque estudando comunicação, eu acho que às vezes eu dava uma desvalorizada no sentido, tipo assim, isso aqui vai ser tranquilo, sabe? Mas não é porque é tranquilo, é porque é uma coisa que eu tenho afinidade. Quando eu peguei para fazer as provas e os trabalhos das outras matérias da formação complementar aberta, eu também senti que eram, assim, que estava no mesmo nível da comunicação. A única diferença é que eram matérias e temas que eu não tinha tanta afinidade quanto aquelas da comunicação. E aí você me pergunta: tá, eu entendi já o que é uma FCA, já entendi sua experiência, tô pensando em fazer, e como que eu escolho uma FCA que seja legal para mim? Eu acredito que para a FCA, o primeiro de tudo é você pensar em o que você quer trabalhar no futuro, porque eu, pelo menos, eu fiz a FCA como uma forma de agregar currículo. Então, assim, vamos supor que você quer trabalhar numa área administrativa, talvez você fazer uma FCA em administração seja uma boa. Se você quer trabalhar mais com finanças, mesmo não sendo a sua área principal, talvez você fazer uma complementarização em economia, pegar umas matérias de economia para você ter pelo menos uma base. Então, eu pensei nessa parte, assim, em o que eu vou querer fazer no futuro, com o que eu vou querer trabalhar e como que aquilo vai poder me ajudar. Igual eu falei, minha amiga, ela tem vontade de trabalhar com produção sonora, com música, que é uma coisa que a gente não vê tanto, a gente tem uma matéria disso só na publicidade. Então, a partir do momento que você vai para um outro curso, vai pegar matérias novas, aquilo vai te acrescentar demais. Pense certinho, assim, no que você gosta de estudar, no que você quer trabalhar no futuro, e é uma boa, assim, para você pensar no FCA e no que você quer estudar além do seu curso. No mais é isso era o que eu tinha para falar sobre a formação complementar aberta. É uma oportunidade, igual eu falei, de crescimento dentro da UFMG mesmo, de oportunidade de conhecer gente nova, de entender um pouco mais de um outro curso e de agregar coisas que você talvez não teria oportunidade se você não corresse atrás de fazer essa complementarização dentro do seu próprio curso. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre a vivência da UFMG, da universidade, do meu curso de Publicidade e Propaganda ou da minha vida pessoal também, acompanhe aqui
o canal no YouTube, já assina o sininho, se inscreve, curte, manda pros seus amigos, que a gente se vê nas próximas. É isso.